economia brasileira teve retração de 0,13% no segundo trimestre deste ano. Os dados divulgados pelo Banco Central intensificam a pouca perspectiva de crescimento econômico do país em 2019. Para lidar com este cenário, o governo federal tem apresentado diversas propostas que merecem uma análise mais atenta. Medida provisória da liberdade econômica, reforma tributária, nova unidade de inteligência financeira, pacto federativo. De que forma essas medidas impactam na vida de todos nós brasileiros? Bom, é o que nós vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa, e olá para você que acompanha o programa Viva Voz. A gente gosta de lembrar que você pode participar do programa através das redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @Viva Voz Univale. E você pode conferir também o que já foi discutido aqui no Viva Voz através do canal da TV Univale no YouTube. Se você quiser curtir a nossa página no Facebook, pode também, facebook.com/Viva Voz Univale. Hoje nosso convidado é o professor José Oswaldo Koenig, mestre em economia e docente nos cursos de administração e comércio exterior aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor, bem-vindo. Opa, tudo bom, Lisa? Tudo bom, Wesley? Professor, vamos começar pedindo uma análise livre sua. Eu sei que é uma pergunta e tanto, mas diante desses dados que nós inserimos nesse início de conversa, qual a sua análise do atual cenário econômico brasileiro? Bem, voltando um pouquinho atrás, uma das revistas de maior prestígio internacional, uma revista inglesa chamada The Economist, no mês de junho, ela trouxe uma matéria muito curiosa, assim. Apesar das turbulências, a reforma da Previdência continua, né? O que a revista trouxe de novidade? Trouxe a seguinte questão, né? Que o mercado acreditava que, com a posse do Bolsonaro em janeiro e com a delegação da economia, a gestão, aliás, da economia ao ministro Guedes, um liberal, a economia iria registrar uma robustez de crescimento sem precedentes. Assim. Era essa a confiança do mercado. Olha que a revista publicou essas informações agora em junho de 2019. Aí, na mesma matéria da revista, ela colocou alguns fatos assim extremamente desabonadores em relação à expectativa que se tinha de crescimento econômico. Ela colocou o seguinte, né? Olha, o crescimento do produto no primeiro trimestre de 2019 foi negativo. Em maio, o real sofreu a maior desvalorização em 8 meses. E o que tudo indica, o Brasil vai entrar em mais uma década, que iniciou nos anos 2010, num crescimento econômico muito modesto. Olha só o detalhe, né? Isso uma revista de prestígio internacional, como a The Economist. Trouxe uma matéria com esse conteúdo. Ela atribuiu, né, a essa situação a uma certa polêmica entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso. No seguinte sentido, assim, o presidente Bolsonaro alega que com este Congresso não é possível governar. O Rodrigo Maia alega que o governo é uma fábrica de crises. Então, o resultado é que se criou uma expectativa muito pessimista em relação àquilo que se tinha como certo com a posse de um novo governo, ainda mais alicerçado com uma postura de mercado muito liberal. Então, isso foi agora em junho, nós estamos em agosto. Então, em agosto, né, houve a crise na Argentina, houve a expectativa de uma retração econômica nas duas maiores superpotências do mundo, a China e os Estados Unidos. E o que se tem, os últimos números, em termos de mercado de trabalho, é que o desemprego continua em números absolutos, 12 milhões de pessoas desempregadas. No segundo trimestre de 2019, em relação ao primeiro trimestre de 2019, houve uma queda muito pequena, era 12
0,7% passou para 12%, o percentual de pessoas desempregadas. A expectativa de geração de emprego esse ano é 500 mil, muito pouco, né, para 12 milhões de desempregados. Então, se tem esse quadro, né, esse quadro que realmente, né, agora com os números que naturalmente vão ser divulgados em relação ao segundo trimestre de 2019, em que a expectativa também não é muito otimista, o mercado entende que é um crescimento muito modesto de 0,1%. O Itaú, os economistas do Banco Itaú, ontem refizeram sua projeção para o crescimento da economia de 2019 para menos de 1%. Então, esse é o quadro que você tem. Nada animador, não, Wesley? Mas não tem como falar de economia brasileira sem citar o caso da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência é um tema que tem sido fortemente discutido pelos brasileiros justamente por poder interferir no presente e no futuro de muitos trabalhadores. O argumento dos defensores da reforma é que há um déficit de contribuição e que logo será necessária uma série de medidas para manter o benefício. Já para quem não concorda com a proposta, o principal argumento é a quebra de direito dos trabalhadores em prol de favorecimento dos patrões. Fato é que, segundo a pesquisa Datafolha do mês de julho, a reforma tinha aprovação de 47% dos brasileiros contra 44% de insatisfeitos. Professor, qual o real impacto dessa reforma para a economia? Olha, o que se alega, né, é que ela seria essencial para a sustentabilidade das contas públicas. A população, né, vai perder muito, né, os trabalhadores de um modo geral. E o setor financeiro, né, pelas manifestações que vieram à imprensa, comemorou muito essa reforma, e ele não esperava que seria uma reforma tão robusta. Agora, o que surpreende é que a reforma da Previdência, juntamente com as outras que estão assim na agenda de discussão, é que poderiam fazer com que a economia retomasse o crescimento. Você vê, quando um banco do porte, né, do Itaú, revê a projeção de crescimento para esse ano inferior a 1%, é bom lembrar que o ano passado foi 1%, ano retrasado 1%, e a expectativa para 2020 é 1,7%. Então, você tem, de um lado, a tristeza da retirada desses direitos. A perda muito grande, especialmente para a sofrida classe trabalhadora. E, do outro lado, sem expectativa de crescimento econômico, eu, particularmente, vejo até como um quadro assim, preocupante, né? Porque 12 milhões de desempregados, sem expectativa de crescimento econômico, né? Isso vai, naturalmente, desaguar em algum conflito de natureza política. Agora, paralelamente, o fato de que esses trabalhadores terão os seus benefícios reduzidos também não impacta na roda da economia? Ou seja, não é menos consumidor para fazer girar o mercado interno? Até que ponto isso também não entra na balança? Entra muito, né? Em região do Nordeste, é fundamental essa renda da Previdência. Mas como fazer a economia crescer? Né? É a grande questão que se coloca. Nós temos o consumo das famílias, o consumo do governo e o investimento. Esse é o mercado interno, né? Vamos olhar variável por variável. Tá? Eu vou sintetizar até bastante para todos entenderem. Consumo das famílias. A massa salarial, no segundo trimestre de 2009, em relação ao primeiro, cresceu menos de 1%. Isso significa menos renda. Desse ano, tá? 2019. Com 12 milhões de desempregados, isso significa o quê? Uma das molas propulsoras de crescimento econômico, que é o consumo, tá? E olhando essa variável consumo das famílias, ela naturalmente, em termos de expectativa de crescer, é muito baixo. Significa menos mercado. A segunda variável é consumo do governo, gasto público. Bem, o quadro fiscal é aterrorizante, né? Déficit público. É impossível você incentivar. E a terceira variável é investimento. É a expectativa de aumentar a capacidade produtiva da economia. Bem,
as indústrias, elas estão com uma ociosidade muito grande. Então, você imagina, né? Pensa assim, como um empresário. Por que ele vai ampliar a capacidade produtiva, já que a capacidade já existente não é suficiente porque não tem mercado? Então, a interrogação é o seguinte, né? Como você pode incentivar o crescimento econômico? Houve essa tentativa de liberação do Fundo de Garantia, né? Em que, uma tentativa muito pontual, né? Em que os cálculos que foram feitos agora levaram a um resultado nulo, no seguinte sentido. O impacto do Fundo de Garantia seria de 0,2% sobre o produto, em termos de estímulo. Mas só que a crise argentina tirou do produto os 0,2%. Você imagina, então, aquela tentativa, via liberação, de incentivar um consumo, tudo bem, R$500 é alimento, né? Não é possível comprar bem de consumo durável. Mas a crise argentina, né, ela foi fulminante. Ela retirou 0,2% do produto nosso, que, por sua vez, o que se iria inserir era os outros 0,2% do produto via FGTS, aliás. Uhum. Então, o quadro que eu vejo, professora, é esse, assim, né? Acho que a revista The Economist ela foi muito objetiva, né? Nessa matéria que ela fez. Olha que ela fala pouco sobre o Brasil. Ele disse assim, olha, apesar, né, de toda essa turbulência, foi feita as reformas, né? Mas a economia ela corre o risco de ter mais uma década perdida, iniciando em 2010. Se pegar de 2010 até este ano, é um crescimento inferior a 1%. O que eu vejo de trágico é que as pessoas empobreceram. Tá? Você sai e você percebe isso. E a violência é maior. A gente não pode esquecer que o governo foi eleito, né, com base para tentar frear a violência, né? A violência era muito elevada, com base, vamos imaginar, a corrupção e com base na crise econômica. Então, imagina até que ponto irá a paciência da população, não é? Que apostou numa mudança, e essa mudança não veio. Vamos ver se dá tempo da gente fazer mais uma? Sim. Professor, já que a gente está conversando em relação aos direitos dos trabalhadores e toda essa questão que engloba, né, o consumo do trabalhador na economia do Brasil, surgiu na última semana a discussão sobre a medida provisória de liberdade econômica, a MP 881/2019, que recebeu duras críticas de debatedores justamente por esse argumento de tirar direitos dos trabalhadores e uma série de medidas por trás disso. Professor, até que ponto um tema desse pode interferir na vida do trabalhador assalariado que já tem um poder de consumo menor? Olha, a gente não pode esquecer que é um governo liberal. Isso significa, né, que a preocupação dele não é com a demanda, é com a oferta. É tentar incentivar, né, o lado da oferta da economia. Assim. Rodrigo Maia é um liberal, né? Paulo Guedes é um ultraliberal. Então, as conquistas, né, da força de trabalho, que até então, né, foram resultado de verdadeiras lutas, ela, naturalmente, que se assiste agora, dada a fragilização, é o desaparecimento, assim. Infelizmente, né? Nós vamos precisar fazer um intervalinho aqui, mas voltamos já já a conversar com o professor Koenig. O assunto aqui é a economia brasileira. Viva a Voz de volta, gente. Hoje estamos conversando sobre a atual situação da economia brasileira com o professor Koenig, mestre em economia. Professor, bom, nesse cenário que a gente discutia aí no primeiro bloco do programa, fica muito evidente o crescimento do emprego informal, das micro e pequenas empresas. De acordo com o portal do empreendedor, o número de microempreendedores ultrapassou os 8 milhões agora no mês de agosto. De que forma essas atividades, que ainda muitas delas não são microempresários, são realmente trabalhadores informais, de que forma isso impacta na economia do país? Olha, eu particularmente vejo como estratégias de sobrevivência econômica, né?
O impacto, né, se fazer a leitura, né, dos números em termos macroeconômicos, a gente vai continuar com crescimento baixo. O segundo trimestre ele é recessivo. Se houver crescimento, é muito pequeno. Então, é claro, puxa, você tem 12 milhões de desempregados, né? Você tem que buscar, né, uma estratégia no intuito assim, de você sobreviver economicamente. Assim. Aí você tem, né, quando a atividade econômica dessa natureza, você tem a queda de alguns indicadores. Né? Você não pode aumentar a produtividade, o nível de inovação é muito restrito. A informalidade, de um modo geral, ela não foi muito boa, nunca foi boa e nunca será para qualquer economia, assim. Porque a informalidade você fica sempre à margem, né? A margem significa o seguinte: você está fora do sistema, assim, né? No sentido assim de aumentar sua qualificação, de buscar mais produtividade, de operar assim com as luzes, né, bem à vista. Até pelo não pagamento de impostos e tudo mais. Começar por né? isso, né? Assim. Então, sempre é preocupante quando esse nível de atividade ele aumenta. E ele aumenta, né, porque vamos imaginar, né, qual a alternativa. É a economia da sobrevivência mesmo. Exatamente, a estratégia que se tem, assim. E agora falando em relação ao Bolsa do Trabalhador novamente, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou no dia 8 de agosto a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. E o que isso significa? Entre os principais pontos do texto está o aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.040 para o ano de 2020. A medida passa a ser votada agora por deputados e senadores. O aumento não se dá por nenhuma proposta do governo federal, mas sim apenas pelo aumento da inflação, né, professor? Responsável pelas altas e baixas dos preços, logo não terá um aumento real. Professor, explica pra gente como funciona a inflação e como isso interfere nos gastos do trabalhador. Olha, quando há aumento real, né, de salário, você tem uma sensação maior de riqueza, né? No sentido de você ter a perspectiva de consumir mais. Aumento real significa acima da inflação. Quando a correção do salário é feita apenas pela inflação, uma correção nominal, você não vai ter nenhuma sensação de riqueza a mais. Essa é a situação, assim. E a diferença em termos de aumento nominal e aumento real. Sim. E como isso pode interferir no bolso do trabalhador? Não, ele vai corrigir o consumo passado de acordo com o aumento de preço. Tá? Vou imaginar, ele não vai colocar mais mercadoria no carrinho. Ele vai continuar comprando o que ele compra, que aumentou de preço. Sendo bem didático, objetivo, no intuito de entender a diferença entre aumento nominal e aumento real. A ideia, né, assim, olhando o todo, né, no contexto hoje da gestão econômica, é reduzir o máximo possível o custo do trabalho. Se olhar, né, a pauta do Congresso, as reformas, a dificuldade de você ter aumento real de salário, toda essa lógica é minimizar o custo do trabalho. Essa que é a ideia, assim. Nós não podemos esquecer que nós elegemos, né, um governo com uma proposta liberal, assim, tá? Uma proposta pró-mercado. E o Congresso, né, com essa percepção reformista, o Rodrigo Maia é um liberal. Então, todas as medidas que se vai assistir no momento, e se está assistindo, têm unicamente esse propósito. Qual que é o objetivo? O objetivo é o seguinte, aí voltamos a VGT Economist. Não assistiu essa robustez de crescimento econômico com a posse do novo governo, como o mercado esperava. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, vamos arrumar a casa, reduzindo o custo do trabalho, que o trabalho no Brasil é muito elevado, entre aspas, e a partir dessa arrumação, você vai assistir um crescimento econômico sem precedentes. A economia vai retomar
o trilho do crescimento econômico. Era essa expectativa. Mas não é o que se observa ainda. É só fazer a leitura dos né? números. Pois é. Inclusive para o ano que vem. O ano que vem já é metade do governo, 2 anos, né? Puxa, vai continuar estagnado. Uma estratégia que não está funcionando até aqui. Não está. Consumo da família, impossível. Gasto público, impossível. Investimento, impossível. Isso é mercado interno. Vamos buscar onde? Mercado externo? Com os 2 gigantes, assim, decrescendo. Alemanha, ruídos de queda de produção industrial. A crise na Argentina. A China desacelerando, cai o preço de commodities. Mesmo a fonte, né, de dinamismo externo, ela está praticamente, a expectativa é essa, estagnada. Quais são os sinais? Bolsa caiu e o dólar acima de 4. O mercado financeiro, ele anteviu essa expectativa, né? Eu, particularmente, quando eu vejo o Paulo Guedes, ele está tenso. Né? É uma tensão. Ele sabe, né? Sabe que realmente aquilo que se tinha como expectativa, essa aposta que se fez, não está se materializando nos números. Falando no ministro Paulo Guedes, outra estratégia que ele vem defendendo é a privatização, né? Sim. Inclusive, 17 estatais já estão aí na lista para serem privatizadas até 2020, né? E, entre elas, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também. Professor, como é que você vê essa proposta de privatização que vem sendo defendida também? Professora, eu ainda vejo nesse contexto maior, né, do governo liberal. Né? Retirar o Estado do mercado, reduzir o custo do trabalho, né, e colocar, né, alguns instrumentos no intuito de facilitar, né, o empreendedorismo, né, de um modo geral. Assim. Essa que é a ideia. Assim. A aposta é que, desestatizando a economia, né, hoje foi anunciado, né, Eletrobras, Correio e outras empresas estatais, né, reduzindo o custo do trabalho, né, a reforma tributária, que se percebe vai se ter muita dificuldade. Que a tributária nossa, quando comparada a outras economias emergentes, é o dobro. Assim. Quer dizer, todo esse conjunto de medidas, né, que foram implementadas tem um único objetivo. Né? Olha, nós acertamos. Essa é a expectativa que, pelo menos, com essas medidas se teria. Mas os números que aqui foram comentados, infelizmente, né, vamos ser claros, ninguém gosta que a economia não cresça, que tem esse número de desempregados muito elevado. É triste. Mas, infelizmente, se tem que buscar uma outra alternativa. Eu, particularmente, não sei. Assim, né? Infelizmente, eu não sei. Né? Olha, a história do Macri, aqui do lado, é essa. Ele veio com uma proposta de rearrumar a economia argentina. É isso que o atual governo veio aqui. Estão assistindo... Segue na mesma linha. Né? O que se está assistindo agora na Argentina? Né? Uma crise. Está entendendo? Então, assim, a Argentina aqui do lado, muitas vezes, talvez seja o nosso futuro. Verdade. Professor, o senhor comentou ali em relação à reforma tributária. Essa foi mais uma das declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ele deixou claro que vai apresentar ao governo em breve essa proposta de reforma tributária. Professor, no que vai consistir essa reforma? O senhor tem em vista? Olha, facilitar, né, facilitar para as empresas a questão tributária, né? O emaranhado tributário brasileiro é extremamente burocratizado. Né? A ideia é o seguinte, vamos facilitar, desburocratizar, mas a carga tributária fica a mesma. Porque o gasto, né, não vai se alterar. Assim. Quer dizer, o gasto público que se tem, né, necessariamente é obrigado a se adequar a essa carga tributária. E onde está a dificuldade? A dificuldade é exatamente essa. A carga tributária nossa é o dobro
de outras economias com as mesmas características da nossa. A economia emergente. Né? E você não acredita que o governo vá fazer uma redução para atrair mais investimentos a partir dessa reforma? Não é essa a proposta? A intenção é essa, né? Mas quem é que vai investir com ociosidade, com máquina parada? E com o mercado de trabalho com 12 milhões de desempregados e, ao mesmo tempo, com uma expectativa de crescimento que veio para baixo, né? Que sofreu uma retração, assim. Para onde olhar nesse cenário, professor? Olha, eu particularmente, como economista, como professor de economia, eu gostaria que fosse diferente, né? Eu acho assim, puxa, nada melhor que a felicidade econômica, né? Puxa, que uma sociedade mais justa. O Brasil, nossa, ele está precisando, assim, né? Que se crie uma expectativa mais otimista em relação ao futuro, né? Que volta a ter o crescimento econômico. Mas o que se assiste, né, exatamente é um espetáculo, sabe, de muito ódio, muito rancor, muita divisão da sociedade, né? E tudo isso é trágico, assim. Né? Se olhar a questão do meio ambiente, né? Nossa, o que se está fazendo, né? As ofensas a chefes de Estados europeus, os dados do INPE que estão sendo manipulados ou vão ser manipulados. Puxa, então, se assiste, né, a um espetáculo que não é um dos melhores, assim. Agora, sempre tem essa questão, né? A economia, ela é importante. Se apostou que a locomotiva do crescimento, né, iria novamente, a economia iria retomar o crescimento, que essa locomotiva ia voltar a andar. Os números que a professora Lisa colocou, você colocou, no início aqui da nossa conversa, não são bons. Vamos acompanhar, né? É o que nos resta nesse momento. Professor, a gente quer agradecer a sua participação, então. Conversamos com o professor José Oswaldo Coni, que é mestre em Economia, docente aqui nos cursos de Administração e também Comércio Exterior da Univale. Obrigada, professor. De nada. Só espero que na próxima oportunidade, né, sejamos menos realistas e mais otimistas. É isso. Hoje tivemos um papo muito interessante sobre a economia do Brasil. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Você pode mandar mensagem ali no Instagram do Viva Voz, @VivaVoz no Univale, que a gente passa para o professor e te responde. Muito obrigado. Tchau, tchau.